Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia num texto tremendamente conhecido, nacionalmente conhecido, mundialmente conhecido, que é a oração do Pai Nosso. Onde está a oração do Pai Nosso, meus irmãos? Os irmãos sabem de cabeça. Mateus, em que lugar de Mateus? Capítulo 6, isso aí. Mateus, capítulo 6, nós leremos dos versos 9 ao verso 15. Como já é um texto que nós estamos habituados, eu vou pedir para que todos leiamos juntos, a uma só voz, dos versos 9 ao verso 15. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vitão, você pode orar? Pai, nos ajuda, Deus, nesses tempos de meditação na sua palavra, nos dá graça, nos dá misericórdia, deixa tão rico da tua palavra, que é a palavra do Senhor, do seu servo, que nos deu o Espírito Santo, o coração atento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, esse é o modelo de oração, e é o modelo de oração mais conhecido em todo mundo cristão. E dificilmente você encontrará um cristão que não conheça essa oração, ou que já não tenha ouvido essas palavras. Eu me lembro que no meu ensino médio eu estudei em um colégio católico, e todos os dias pela manhã nós tínhamos que chegar 5 minutos antes. As aulas começavam às 7h15 da manhã, nós tínhamos que chegar às 7h10, porque todos os dias, todos os alunos se reuniam no pátio para fazer essa oração. E em diversos lugares do mundo existe esse costume até hoje, muitas empresas fazem isso. Só que, infelizmente, muitos lugares públicos foram proibidos de usar qualquer símbolo cristão, até a cruz, ou orarem essa oração do Pai Nosso no começo das suas atividades, como eles tinham costume. É muito triste olhar para essa realidade brasileira que começa a proibir certas coisas, que é de costume da nação, que não faz mal para ninguém. Que mal faz, irmãos, orarmos o Pai Nosso? Pois é. Agostinho chamou essa oração de breviário completo do Evangelho, pois nela estão todos os desejos legítimos que um cristão pode ter. Percorrei todas as orações da Escritura, nada nelas há que não esteja contido na oração do Senhor. Calvino afirmou que Cristo nos deu a forma legítima de orar para que os nossos desejos fossem regulados por ela. É uma oração, irmãos, belíssima, completa
e atinge todas as necessidades do ser humano. Seu relacionamento com Deus, suas necessidades pessoais, o perdão dos seus pecados, relacionamento com os outros e a defesa do mal. Para estudarmos hoje, para meditarmos e expormos essa oração que Jesus nos ensina, nós precisamos ter em mente, antes de tudo, que essa oração é ensinada primeiramente aos discípulos. Nós vamos ver que Lucas, capítulo 11, Lucas enquadra ela de uma forma mais temporal. Quando os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar, Jesus, então, cita a oração do Pai Nosso. Mateus resolve colocar ela no meio do Sermão do Monte, mas não faz mal. Mas o Lucas esclarece isso para a gente, dizendo que há uma oração que apenas discípulos podem fazer. O Pai Nosso não é uma oração para descrente. O Pai Nosso não é uma oração que qualquer pessoa possa fazer, mas é uma oração de um verdadeiro discípulo de Jesus. São palavras, meus irmãos, muito significativas, muito profundas, que somente um indivíduo realmente convertido ao Senhor é que tem a capacidade de compreender a profundidade dessas palavras. Um descrente, por exemplo, não pode chamar Deus de Pai. Porque a Bíblia nos ensina, em João capítulo 1, verso 12, que aqueles que creem em Jesus, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então é somente aqueles que creem. Um descrente não pode orar essa oração porque ele não consegue ter uma noção exata das suas necessidades reais. Ele pode confundir aquilo que é necessidade com o pecado e mistura as coisas. Um descrente não pode olhar para si mesmo e enxergar o quão necessitado de perdão ele está, o quão pecador ele está, a situação real em que ele se encontra. Um descrente não sabe perdoar o próximo de fato e de verdade, sem guardar mágoa. Um descrente não se vê como alguém que é tentado pelo pecado, porque o pecado é algo natural, é algo normal. E por fim, um descrente, ele não consegue enxergar que esse mundo precisa de uma transformação. E que essa transformação só pode ser realizada através de Cristo, por meio de Cristo. Cristo é o único agente transformador desse mundo. O reino que o descrente quer é um reino onde ele seja servido, ele seja o principal. No reino de Deus, quem serve? No reino de Deus, quem são os servos? A oração do Pai Nosso não é uma oração para qualquer um. Não é uma oração de uma simples devocional. Nada contra, pode fazer ela no seu devocional. Está tudo certo, não tem problema nenhum. A oração do Pai Nosso é profunda em significado. E ninguém consegue entendê-la, ao menos que seja um discípulo verdadeiro de Jesus. É somente no reino de Deus, e é somente para os discípulos de Jesus que essas palavras fazem sentido. É onde chamar Deus de Pai faz sentido. É onde nós podemos nos relacionar uns com os outros de forma saudável. Onde o perdão é mútuo, porque o perdão procede de Deus, e então eu perdoo aqueles que fazem o mal contra mim. E o perdão, ele invade os relacionamentos uns com os outros. É no reino de Deus onde nós somos livres do mal, livres das tentações do mundo, livres do maligno. É no reino de Deus onde nós podemos glorificar a Deus, exaltar a Deus, clamar por Deus, viver e buscar a Deus e viver longe do mal. Só no reino de Deus. Em um mundo, meus irmãos, onde os padrões são invertidos, hoje o que nos espanta, irmãos? Aqueles que fazem o bem ou aqueles que fazem o mal? O que é espantoso?
A pessoa que vê uma carteira no chão, coloca no bolso e leva para casa? Ou aquele que vê a carteira no chão e busca de quem é a carteira? Nós vivemos num mundo de padrões invertidos. E a oração do Pai Nosso nos oferece uma visão de vida e um reino completamente diferente do que encontramos nesse mundo. Na oração do Pai Nosso nós temos 6 petições. São 3 petições com relação a Deus e a glória de Deus. E 3 petições com relação a nós e as nossas necessidades. Eu quero pedir licença aos irmãos porque nós vamos dividir em 2 mensagens essa mensagem. Hoje é a parte 1, que nós vamos ver as primeiras 3 petições com relação a Deus e a glória de Deus. E na semana que vem nós vamos continuar esse texto e expor as outras 3 petições com relação a nós e as nossas necessidades. Então, as primeiras 3 petições, Deus é quem deve ser aquele que recebe o lugar supremo, para só então nós nos voltarmos às nossas necessidades. Deus tem que ser a primazia, para que então eu olhe para mim. Quando Deus está em primeiro lugar, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas, mas elas não vão sendo acrescentadas de qualquer forma, elas vão sendo acrescentadas com ordem, com prioridade, numa ordem certa. Quando nós oramos pedindo que Deus realize a vontade dele, nós estamos dizendo que nós renunciamos à nossa fraca e impura vontade para que Deus realize conforme ele quer. A nossa oração, meus irmãos, nunca deve ser na intenção de mudar Deus, porque o coração de Deus ninguém muda, ninguém toca. A nossa oração nos muda. A nossa oração, para ser verdadeira, ela precisa submeter à vontade única e exclusiva de Deus. Vamos começar então analisando essas 3 petições de forma mais profunda, entendendo que o que Jesus deseja ensinar com cada uma delas. Mas antes, ele começa essa oração dizendo que o nome do nosso Deus é Pai. E ele diz: Pai Nosso. Para um judeu, meus irmãos, isso aqui é um traje. Chamar Deus de Pai é muito íntimo, é muito chocante. Aos olhos de um judeu, Deus deveria ser apenas temido, não um ser onde nós pudéssemos nos aproximar com intimidade. Só que Jesus vem e nos ensina que nós chamamos Deus de Pai, porque Ele nos adotou como filhos. Não somos mais órfãos, pessoas indigentes, desgarradas, sem nome. Hoje nós somos filhos de Deus e Ele, o nosso Pai. Um Pai não como os pais terrenos, mas um Pai exaltado, um Pai soberano que está nos céus. Um teólogo uma vez disse que a palavra Pai é um diamante incrustado de privilégios. Deus nos deu esse privilégio de chamarmos Ele de Pai, e Ele não deu esse privilégio para todo mundo. Nossas orações devem ser dirigidas, então, meus irmãos, a este Pai, não a outra pessoa, não a qualquer outra entidade. Estamos entre irmãos reformados, então nós entendemos que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Por isso nós oramos ao Pai. Somente Deus tem o poder de nos ouvir. E por isso nós chamamos então a conversa a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Deus se revela a nós como um Pai, não um Pai qualquer, não um Pai segundo os padrões desse mundo, mas um bom Pai. Pare e pense agora, o que é ser um bom pai? Na sua mentalidade, no seu entendimento, como você pensa que um pai, para ser bom, como que ele é?
é aquele que cuida, pai é aquele que protege, aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que abraça, que dá conforto, que dá carinho, que consola, que educa, que dá conselhos, que exorta e que faz de tudo para cuidar dos seus filhos. Deus, meus irmãos, faz tudo isso, mas tudo isso não é nada comparado com o empenho dele em nos sustentar em nossas necessidades espirituais. E Deus está tão empenhado em nos sustentar em nossas necessidades espirituais que Ele nos deu o seu próprio Filho Jesus para nos dar vida e vida eterna. E se isso ainda não fosse suficiente, Ele ainda nos dá o seu Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos fortalece em nossas fragilidades, que nos guia no caminho, que ajuda nas nossas necessidades, nos fortalece, nos ampara, nos corrige, nos ensina, nos chama à salvação. E com amor, Deus Pai nos atraiu a Ele, nos adotou, nos chama de filho. E é por isso que nós podemos descansar na verdadeira paternidade de Deus. Talvez você não tenha tido um bom exemplo de pai. Ou não teve, às vezes nem teve pai presente. E hoje sofre as consequências disso. E uma das consequências pode ser não conseguir enxergar Deus como pai. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, Deus não é como um qualquer humano. Deus não é um pai humano. Deus é soberano, exaltado, habita nos céus, mas sempre será presente entre nós. Ele não falha, Ele não vacila, Ele não machuca. Ele cuida, Ele ama, Ele protege, Ele salva. Ele é o verdadeiro Pai, justo e compassivo, bondoso e amável. Isso é ser pai. Então, mesmo que você não tenha tido um bom exemplo de pai na sua vida, confie nesse pai, porque esse pai é diferente. Esse pai é santo. Esse pai é outro. Se entregue a Ele, não tenha medo disso. E após Jesus nos ensinar que Deus é nosso Pai, então, Ele nos apresenta as 3 primeiras petições. Verso 10. Verso 9, aliás. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós temos 3 petições e nós vamos analisá-las individualmente. A primeira petição, santificado seja o teu nome. E o que significa essa expressão, irmãos? Essa expressão ela vem carregada de um sentido de Deus ser diferente e separado dos demais seres existentes. Deus é um ser engrandecido por quem Ele é, por sua identidade, por seu caráter, por suas ações. Dizer que santificado seja o teu nome, pedir a Deus que santifique o seu próprio nome, parece estranho aos nossos ouvidos. Como assim Deus se santificar a si próprio? Mas esse texto nos diz sobre Deus agir de uma maneira que demonstre visivelmente a sua santidade e a sua glória. Uma vez que Ele está separado do pecado, separado do mal, separado de toda a impureza, Ele é totalmente santo e glorioso, e nós podemos enxergar essa santidade e essa glória na obra dEle. Tem a ver, irmãos, com a mentalidade hebraica de atrelar o nome aos seus atributos, às suas características, à sua natureza, à sua personalidade, ao seu caráter. É um pedido é um pedido nosso, para que Deus realize obras que demonstrem a sua santidade.
que Ele se revele, que Ele revele os seus atributos através das suas obras, que Ele se exalte a si mesmo, fazendo o que Ele bem entender. Quando Ele bem entender, porque Ele é soberano, santo, e Ele sabe o que faz. Não apenas isso, mas a expressão santificado seja o teu nome nos diz também que Deus é diferente dos outros seres que existem. Ao pedir que Deus santifique o nome dele, nós estamos pedindo que ele se revele a nós como realmente ele é. Que ele demonstre a sua santidade a esse mundo pecador. Que ele nos mostre que devemos conhecer essa santidade dele e buscarmos essa santidade e sermos diferentes como ele é diferente. Sermos santos como ele é santo. Portanto, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo capacita-nos, Deus, a dar a ti o lugar único que a tua natureza e o teu caráter merece e exigem. O Catecismo de Lutero pergunta: como é santificado entre nós o nome de Deus? E a resposta é: quando tanto a nossa vida como a nossa doutrina são verdadeiramente cristãs. Então Deus não é santificado em vãs doutrinas, em coisas que o homem cria. Deus é santificado em nossa vida como a verdadeira doutrina cristã. O nosso catecismo maior diz que ao pedirmos que Deus santifique o seu nome, nós estamos reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido. Nós estamos dizendo, segundo o nosso catecismo, que somente Deus pode demonstrar como Ele é santo. Nós não temos isso. Nós não conseguimos demonstrar como Deus é santo. Pedir que Deus santifique o seu nome é dizer: Senhor, mostra como o Senhor é santo, porque nós não conseguimos. Revela a sua santidade em nós, porque nós não somos capazes. Quando nós pedimos que Deus santifique o nome dEle, nós estamos nos colocando à disposição dEle para que Ele demonstre a santidade dEle através das nossas vidas. Deus tem usado a sua vida para revelar a santidade dEle. Você tem feito essa petição? Santificado seja o teu nome, na minha vida, na sua vida. Deus tem usado a sua vida para revelar a santidade dEle. Você tem pedido a Deus que se revele aos outros, que revele a santidade dEle aos outros através da sua vida. Que revele os atributos dEle através de você. Então chegamos na segunda petição: venha o teu reino. E não há uma expressão mais popular no Novo Testamento que nós precisamos ter mais intimidade: reino de Deus. Isso ecoa em todo o Novo Testamento. É chegado o reino de Deus. Então nós precisamos nos familiarizar com essa expressão e nos aprofundarmos no significado dela. Ao falarmos sobre reino de Deus, existe um princípio muito claro em toda a Escritura sobre esse assunto, que é o reino de Deus é um reino do já e do ainda não. O que isso significa? Um reino do já e do ainda não. É um reino que já está nesse mundo. Nós já podemos ver sinais deste reino. Nós já temos padrões deste reino aqui e agora. Só que não de forma integral, não de forma completa. Nós podemos ver e viver aspectos desse reino aqui, mas nunca de forma completa e perfeita. Venha ao teu reino é um clamor de um discípulo de Jesus que anseia viver padrões diferentes desse mundo, que deseja um governo de Deus acima do próprio governo,
que desejam um governo de Deus acima de qualquer outro tipo de governo. Mas então, meus irmãos, o que é o reino de Deus? O que estamos pedindo quando oramos, venha o teu reino? E o que essa oração exige de nós? Vamos fazer essas 3 perguntas. O que é o reino de Deus? O que estamos pedindo quando oramos, venha o teu reino? E o que essa oração exige de nós? O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, que se manifesta especialmente no coração dos crentes. Jesus diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. E nesse contexto aqui, ele está explicando, o reino de Deus não vai ser algo visível. O reino de Deus não é algo que você possa tocar. O reino de Deus está no coração dos que creem. O reino de Deus, irmãos, é a expansão do Evangelho. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa expansão do Evangelho, a expansão do reino de Deus, é a expansão do Evangelho. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 13 nos diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a igreja também é o reino de Deus. E o reino também, meus irmãos, é uma consumação futura. O reino virá de forma completa e perfeita. A confissão de fé, a nossa confissão de fé nos ensina que Deus governa todas as coisas por sua providência e que Cristo é o único rei e cabeça da igreja. Então pedir venha ao teu reino é pedir que esse governo seja visto, recebido, celebrado. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus é o que está dentro de nós. É a expansão do Evangelho. O reino de Deus é a igreja de Cristo. E o reino de Deus é aquilo que vai se consumar por toda a eternidade. Segunda pergunta, o que pedimos quando oramos, venha o teu reino? A nossa confissão nos diz, na pergunta 191, ela resumidamente falando, ela diz que nós pedimos que o reino do pecado e de Satanás seja destruído, que o reino da graça seja expandido cada vez mais, que nós e os outros sejamos trazidos para Cristo e nele mantidos, e que que a igreja seja provida de oficiais fiéis, que o evangelho seja propagado pelo mundo e que o reino da glória seja apressado. Por isso nós oramos, irmãos, venha o teu reino. Nós estamos pedindo pela expansão do reino no coração das pessoas. Nós estamos pedindo que Deus transforme o coração das pessoas. Que Deus converta pecadores, que corações rebeldes se rendam a Cristo, que reinem afetos de justiça, desejos e escolhas justas. É clamar, Senhor, converte as pessoas. Clamar a Deus, venha ao teu reino, é dizer, Senhor, converte os corações, enche a tua igreja com o teu povo. Nós pedimos também pela santidade e a perseverança da igreja, um reino que cresce quando o povo de Deus cresce em santidade. A santidade é uma obra do Espírito Santo sobre toda pessoa, então nós oramos para que Deus nos mantenha firmes em santidade. Afinal, para vivermos no reino de Deus, exige santidade de nós. Nós pedimos pela pureza doutrinária e fidelidade dos nossos oficiais. É o que a nossa confissão inclui, que a igreja seja provida de oficiais fiéis. É um clamor pela saúde da igreja, meus irmãos. Quando nós clamamos, Senhor, venha ao teu reino, nós estamos dizendo, cuida, Senhor, da tua igreja, cuida daquelas pessoas que o Senhor levantou para liderar a tua igreja.
Cuida dos pastores piedosos, cuida dos pregadores fiéis, dos presbíteros, dos diáconos. Cuida da liderança da tua igreja. Quando nós clamamos, venha o teu reino, nós pedimos pela derrota das obras de Satanás, não que ele já não tenha perdido, porque ele é perdedor, amém? O diabo já perdeu. O diabo não nos toca. Mas conforme o reino de Deus avança, o reino das trevas é obrigado a recuar. Nós clamamos que o reino do pecado e de Satanás seja destruído. É uma oração também de guerra espiritual, mas confiantes de que a vitória já foi dada na cruz. Nós pedimos também pela propagação do Evangelho ao mundo. Nós queremos o avanço missionário, nós queremos a abertura de portas, salvação de povos, a expansão da verdade. Queremos que o mundo conheça Jesus e seja convertido, mas através de quem, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho vai se expandir? De quem é a responsabilidade de pregar e anunciar o Evangelho? Se nós clamamos, venha ao teu reino, nós estamos assumindo a responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho a toda criatura. Nós pedimos que o reino se expanda de missões, que nós sejamos os missionários da nossa rua, do nosso lugar onde trabalhamos. Todos nós somos missionários, meus irmãos. Todos nós somos chamados. A diferença sua, minha, para um missionário que está na Uganda, é que ele foi chamado exclusivamente para ser missionário na Uganda. Deus o chamou para isso. Deus te chamou para ser missionário. Lá na escola onde você trabalha. Na empresa onde você trabalha. Seja onde for. Quando nós pedimos que o reino de Deus venha, nós estamos pedindo que Jesus volte logo. Pedindo que, isso aqui é um pedido escatológico, que Cristo apresse o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com Ele para sempre. Aqui ecoa a oração final da Bíblia, vem Senhor Jesus, Apocalipse 22, 20. Então, pedir, venha o teu reino, é pedir pelo fim da história que nós conhecemos. É pedir, Senhor, vem, acaba com tudo isso aqui. Não aguento mais essa podridão aqui, ó. Não aguento mais esse sofrimento. Não aguento mais esse mundo que só se expande em mal. Terceira pergunta que nós vamos responder é o que essa oração exige de nós. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos assumindo a responsabilidade de lutarmos por esse reino. Nós estamos assumindo o ofício de servos desse reino. Estamos assumindo que nós precisamos viver e praticar os padrões desse reino que pode ser vivido e sentido já, mesmo que não de forma completa e integral. Mas essa oração exige de nós uma submissão pessoal a Cristo. Nós assumimos uma responsabilidade de vivermos submissos a Cristo como servos do Senhor desse reino. Nós não podemos pedir o reino enquanto nós insistimos em sermos os reis da nossa própria vida, em sermos os manda-chuvas de nós mesmos. Por isso, meus irmãos, para fazer essa oração nós precisamos renunciar. Renuncie a sua vida. Renuncie às suas vontades. Renuncie à sua liberdade. E renuncie à sua autonomia. Sua independência. Viver neste reino é viver em total submissão a Cristo e nada mais. Essa oração exige de nós um compromisso com a santidade,
quando nós renunciamos às nossas vidas, quando nós renunciamos às nossas vontades, às nossas escolhas, nós estamos escolhendo que as nossas escolhas apontem para o reino. Quando renunciamos às nossas próprias vontades e nos submetemos a Cristo, nós estamos escolhendo aquilo que aponta para Cristo. As nossas escolhas passam a ser escolhas que apontam para o reino. O nosso comportamento é um comportamento que aponta para o reino. A nossa língua, danada dessa língua, ela vai ser controlada pelo reino. Ela vai apontar para o reino. Ela vai apontar os padrões do reino de Deus. A nossa moral, a nossa ética serão do reino de Deus. Viver o reino de Deus é assumir esse compromisso de uma vida de santidade, de uma vida diferente, separada do mal. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E também exige engajamento na vida e na missão da igreja, quando nós oramos essa oração. Oramos, venha o teu reino, nós assumimos o compromisso de nós contribuirmos com o avanço desse reino, com o avanço da igreja. Nós precisamos servir a igreja, nós precisamos apoiar as missões, discipular pessoas, evangelizar novos, manter comunhão, orar pelos nossos oficiais e pela pureza doutrinária da igreja. Você conhece todos os departamentos que essa igreja possui? Todos. Você sabe todas as necessidades que essa igreja possui? Você sabe se de repente essa igreja não está precisando de professores para as crianças na escola dominical? Não estou dizendo que precisa, tá? Um exemplo só. Já chegou para a superintendente da escola dominical e perguntou, estão precisando de ajuda? Ah, Guilherme, mas olha, eu já faço tanta coisa. A minha semana é tão puxada. Eu trabalho, eu sei. Mas, como diria meu pai, bem-vindo à vida adulta. A vida adulta é assim. Há departamentos que podem precisar da sua ajuda. Há departamentos que carecem de pessoas instruídas para atender. Ah, mas eu não tenho instrução. Procura mesmo assim. O pastor vai ajudar. Jeito se dá. Se você quer ajudar, um jeito se dará. Mas tem muita coisa, irmãos. E lá fora, há missionários que precisam da nossa ajuda, de apoio. Muitos precisam de conselhos, muitos precisam de conversas. Eu não estou falando só de dinheiro, não, irmãos. Há muito mais entre o céu e a terra do que dinheiro. Aqui dentro nós temos pessoas precisando de um ombro para chorar, um ouvido atento para lhe ouvir. Isso tudo, meus irmãos, é servir engajadamente o reino de Deus. Mas parece tão pouco. Não é pouco. Isso é serviço. Isso é servir a Deus, servindo as pessoas. Precisamos evangelizar essa cidade, meus irmãos. Essa cidade carece da mensagem do Evangelho. Nós precisamos anunciar que Jesus não é isso daí que estão falando por aí. Mas nós precisamos anunciar que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Ele em breve virá e que quem não se arrepender não vai ser salvo. Nós temos, meus irmãos, uma esperança viva da segunda vinda. Por isso, essa oração exige de nós que nós esperemos
ansiosamente a segunda vinda do Senhor. Orar, venha o teu reino, é orar olhando para cima. É viver com os olhos erguidos, esperando Jesus voltar. É orando, esperando a glória futura. Como diz o finalzinho da nossa confissão de fé, ela diz: vem logo, Senhor Jesus. Orar, vem o teu reino, é declarar que o governo do Senhor é melhor do que o meu. Que a glória dele é muito mais importante do que os meus projetos. Que o reino dele é superior a qualquer reino terreno. Que a volta dele é o grande anseio da minha alma. É uma oração de submissão, da missão e da esperança. Por isso, meus irmãos, que Deus nos dê um coração que clama diariamente: Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino em mim. Venha o teu reino na tua igreja. Venha o teu reino neste mundo. Até que Cristo venha e estabeleça o reino de fato, completo, integral. Você tem anseio por viver esses padrões desse reino em sua vida hoje, meus irmãos? Você anseia viver por esses padrões? Você cultiva em seu coração a vontade de ir logo para esse reino completo, para esse reino integral? Você anseia olhar ao Senhor face a face e dizer: Senhor, obrigado porque estou no seu reino. E temos a terceira repetição desta primeira parte, que Jesus nos ensina a orar: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui se encontra uma humilhação. Só que essa humilhação todos nós precisamos passar. Afinal de contas, quem é que gosta de renunciar à própria vontade? Quem é que gosta de, quando você quer fazer algo, alguém te impedir de fazer algo? Uma vez que nós oramos para que Deus se revele e mostre a sua santidade, oramos para que o reino dele venha, Cristo nos ensina a pedir que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é no céu. Só que nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade que diz carpe diem. Ou seja, curte o momento. Aproveita a vida. Faz o que você quiser fazer. Olha, e amanhã nem existe. Curte o teu momento. Faz o que você quiser fazer para ser feliz. Aproveita para fazer as suas vontades e satisfazer os seus desejos. Porque você pode sair ali fora e morrer. E não fez o que você queria fazer. Mas, ao contrário dessa sociedade, um verdadeiro discípulo de Jesus diz: faça-se a sua vontade. Deus fará a vontade dele, meus irmãos, independente se quisermos ou não, ele vai fazer a vontade dele. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, realiza a sua soberana vontade em cada detalhe, mas essa oração está vinculada ao desejo do nosso coração em nos submetermos e aceitarmos a soberana vontade de Deus. E não apenas isso, mas de que Deus nos torne capazes de obedecer à vontade dele. Por isso nós temos mais 3 breves perguntas aqui. O que pedimos com faça-se a sua vontade? O que nós estamos pedindo com isso? O que essa oração exige de nós? Como é que os anjos fazem? Então, o que pedimos com faça-se a sua vontade? A resposta do nosso catecismo diz que pedimos que Deus nos torne capazes e dispostos a conhecer,
obedecer e submetermos a sua vontade com humildade, fidelidade, zelo e constância, como os anjos no céu fazem. Nós, em nós mesmos, nós não temos a capacidade de obedecer à vontade de Deus. Por isso nós clamamos que Deus nos torne capazes e dispostos a conhecer, obedecer e nos submeter a essa vontade. Então vamos resumir. O que nós estamos pedindo é capacidade para obedecer. Faça-se a sua vontade e, Senhor, nos ajuda a obedecer. Nós precisamos de graça. A obediência não nasce naturalmente em nós, ela é fruto da graça de Deus. Nós só conseguimos obedecer a Deus porque Ele nos deixa obedecê-lo. Porque Ele nos leva, porque Ele nos torna capazes a essa obediência. Nós pedimos transformação interior, nós pedimos que Deus remova a nossa resistência, a nossa cegueira, a corrupção do nosso coração. Quando nós pedimos, faça-se a sua vontade, Senhor. Nós estamos dizendo e clamando submissão à vontade soberana de Deus. Nós estamos clamando para que confiemos em Deus e naquilo que Ele está fazendo, mesmo que a gente não entenda. E estamos pedindo, por fim, também, que a vontade de Deus prevaleça sobre a cultura e sobre a sociedade. Que as famílias vivam de acordo com a vontade de Deus. Que as igrejas se submetam à Escritura e não caiam em ventos doutrinários. Que a igreja influencie positivamente a sociedade. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja que influencia positivamente a sociedade. Para que o mundo veja, através de nós, qual é a vontade de Deus. Que a justiça e a verdade de Deus moldem a nossa cultura. Por isso, quando nós clamamos, faça-se a sua vontade, o que essa oração exige de nós? Exige de nós conhecimento da palavra. Afinal de contas, não dá para conhecer, não dá para obedecer aquilo que nós não conhecemos. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos de um coração ensinável, com fidelidade àquilo que está escrito, com um coração humilde, estudar a palavra. Nós precisamos renunciar à nossa vontade pecaminosa e dizer, Senhor, transforma os nossos desejos, transforma os meus desejos. Faça-se a tua vontade, então transforma o meu ser. E exige de nós uma obediência prática, uma vontade de Deus que se expressa nas decisões éticas e santas da nossa vida, no cultivar relacionamentos saudáveis uns com os outros. É uma obediência santa, é uma obediência prática. Cultivar honestidade no trabalho, sermos honestos naquilo que nós fazemos. Temos santidade no nosso corpo, fidelidade nos compromissos, fidelidade na palavra que nós falamos. Se nós falamos que vamos fazer, então vamos fazer. Seja o teu sim, sim, o seu não, não. Mansidão e paciência durante as provações. Fazer essa oração exige lutar contra o pecado, exige ser radical contra o pecado. Exige de nós a mesma disposição do coração de Jesus a orar, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. É estar disposto a perder se for necessário. É estar disposto a esperar, é estar disposto a sofrer. Isso é, faça-se a tua vontade. Assim na terra, como no céu. E Jesus aqui está apontando o padrão celestial, o padrão dos anjos. E eu não vou percorrer, nós não temos tempo para isso, mas em todos os momentos em que nós vemos anjos trabalhando na Bíblia, nós vemos como eles obedecem a Deus, e eles obedecem a Deus de forma imediata, sem hesitar. Eles fazem com alegria, não com peso. Você já viu um anjo triste por fazer a vontade de Deus?
Deus enviando Gabriel para Maria e o Gabriel, Senhor, vou falar com Maria. Não. É com zelo, é com constância, não é de vez em quando obedecendo a Deus. Não, é sempre obedecendo a Deus. É com amor, não é com uma mera obrigação. Para orarmos isso, meus irmãos, para fazermos essas 3 petições, é necessário que nós estejamos seguros e convictos da sabedoria e do amor de Deus. De que Deus faz conforme lhe apraz, e isso é o melhor para nós. Confiantes de que haja o que houver, Deus está no controle de todas as coisas, e nós podemos nos alegrar nisso. Estamos seguros nisso. Sentimos prazer no prazer do Senhor. Nos alegramos na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo quando a vontade de Deus é difícil de aceitar, mesmo quando a morte, quando a doença chega, quando os problemas acontecem, quando as famílias sofrem, tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle da vontade de Deus. Por isso confie nele. E é fácil, a nossa tentação de vez em quando é de nos rebelarmos contra isso. Queremos questionar a Deus, queremos saber o porquê que Deus está fazendo do jeito que Ele está fazendo. Queremos desanimar, achando que Deus desistiu. Ou sequer existe um Deus. Por isso, quando pedimos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo que Deus tire de nós toda cegueira, toda fraqueza, toda indisposição e perversidade do nosso coração. E clamamos que pela graça dEle, Ele nos faça capazes e prontos para conhecer e fazer, e nos submetermos à vontade dEle em tudo, com humildade, com alegria, com fidelidade, com zelo, com sinceridade do nosso coração, sempre, não de vez em quando, constantemente, como os anjos fazem. Para concluirmos essa primeira parte, irmãos, nós precisamos lembrar que tudo isso que nós vimos até o momento é uma oração que somente um discípulo pode fazer. Então a pergunta que eu quero deixar para você é: você pode fazer essa pergunta? Você pode fazer essa oração? Você em seu íntimo, você pode fazer essa oração? Depois de tudo que nós vimos aqui. Nós clamamos que Deus revele sua santidade no mundo e que nos use para isso. Nós clamamos que Deus estabeleça os padrões do reino dele aqui e agora e que as nossas vidas sejam usadas para isso. Nós clamamos pela vontade soberana de Deus em todos os detalhes deste mundo e por capacidade de obedecer a essa vontade de Deus. Até aqui, irmãos, nessas 3 primeiras petições, como está a sua disposição? A disposição do seu coração em orar essa oração? Como está a disposição do seu coração em pedir que Deus se revele, que Deus revele a santidade dele através de você? Como está a disposição do seu coração em viver de acordo com os padrões do reino de Deus? Orar o Pai Nosso, meus irmãos, é um desafio, mas é um desafio que só pode ser vivido pelos filhos de Deus e pelos discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, então você não tem escapatória. Essa oração é para você. Essa oração é para mim. Você é filho de Deus e agora você tem um pai que você precisa obedecer. Você tem um pai para viver de acordo com os padrões dele. Dentro do reino dele vai ser do jeito... Como que os pais falam? Dentro da minha casa, mando eu. Aqui dentro é do meu jeito. Então, se você quer viver o reino de Deus, dentro do reino de Deus, é do jeito de Deus. Durante seu dia a dia, meus irmãos, se pergunte:
o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui agora, o meu comportamento, as minhas atitudes aqui e agora, o que eu estou fazendo, elas estão revelando um padrão do reino de Deus ou um padrão do reino das trevas? Com isso eu quero terminar, pedindo que você se coloque de pé. Que você feche seus olhos, baixe sua cabeça. E reflita sobre essas 3 primeiras petições. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está disposto a fazer essa oração?